som. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar em pé, louvar o santo nome do Senhor, esse mês de maio que é o mês da família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que realmente possamos, não só nesse mês, mas sabemos que sem Deus as nossas famílias, realmente elas não têm como ser uma bênção. Minha casa e eu. Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa
e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa, e louve ao Senhor, igreja. Ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Amém. Você não pede seu filho na rua. Você pede seu filho dentro de casa. Quando isso acontece? Quando você não cuida. Quando você não olha nos olhos, não sorri junto, não abraça, não participa. Quando você não ama, não dá atenção. Quando você não brinca junto, quando você não chora junto, quando você não acaricia, quando você não viaja junto com ele, quando você não toca, quando você não troca ideias. É ali que você pede seu filho, não é para o mundo, é lá dentro de casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa, deverão ser. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, irmãos? Estaremos cantando Casa de Bênçãos. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Seja reconhecida. Minha
casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Canta novamente o refrão. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ó Senhor, esteja habitando principalmente o coração de cada pessoa aqui presente, ó Pai. Mas nesse momento, ó Deus, venha visitar os lares desses irmãos, ó Pai. Se alguém não está presente, ó Deus, Tu sabes o motivo, ó Pai. Mas que jamais, Senhor, apague a chama, o desejo, Senhor, que toda a Tua casa, Senhor, possa estar presente aqui, ó Pai. Sabemos que Tu deseja, Deus, que as nossas casas, nossos lares, nossos filhos, ó Pai, todos estejam reunidos na Tua presença, ó Deus. E é neste momento que venha visitar a todos os familiares, Senhor, dessa igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Pai. Porém, eu e minha família serviremos ao Deus eterno. O novo de Deus, Ele tem algo maravilhoso para você nessa noite. Você crê? Amém, no nome de Jesus. Novos sonhos, novas realizações esperam por Ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar.
faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Podeis assentar por uns instantes. O que eu vou falar para os irmãos, eu acho que mais algumas pessoas aqui vão me compreender, porque também passam pelas mesmas aflições que eu passo como professora. Quando a gente faz uma reunião de pais,
que nós temos por classe 35 alunos ou mais, e que nós vemos assim apenas uns 10 pais visitando a escola, a gente vê aonde que está a dificuldade maior das nossas crianças. Na terceirização das famílias, né? A criação deles. Hoje de manhã o pastor Luciano estava falando sobre isso. Os pais, eles têm os filhos, mas eles não sabem a responsabilidade tão grande quanto é ter um filho. E um filho é para a vida toda. E muitas vezes a gente vê as crianças carentes da nossa atenção, e muitas vezes nós, professores, nas nossas limitações, fazemos o papel de pais dessas crianças. Então, essa rebeldia, esse caos que está a educação, esse caos que está o mundo de hoje, o problema maior eu vejo na desestruturação das famílias. E essas promessas que Deus tem, Ele tem para o povo escolhido, o povo que tem a vida consagrada nas mãos dEle. E nesse momento, eu gostaria que as famílias se unissem. Se você está distante do teu pai, da tua mãe, do teu irmão ou não, enquanto nós vamos ouvir uma canção, eu gostaria que você estivesse procurando a tua família, estivesse sentando com eles. É uma oração muito linda esse vídeo que nós vamos assistir. É uma letra maravilhosa. E nesse primeiro domingo, o primeiro louvor que nós estaremos fazendo, eu quis trazer para vocês essa canção. E eu gostaria realmente que vocês agora estivessem sentados próximos. Nós vemos nas escolas que as crianças que têm mais facilidade, que têm mais respeito, eles têm uma estrutura familiar onde tem uma noção de Deus presente na vida. E nós precisamos nos apegar a isso. Não há como viver sem a presença de Deus nas nossas famílias. Então, neste momento, gostaria que estivéssemos ouvindo essa canção. Estás no céu, santifica a minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama. Senhor, morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Santifica, Senhor. Nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama. Ó, vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará.
nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do O meu maior patrimônio, a minha casa, Senhor, precisa do teu auxílio. Tu és o nosso pastor. Minha família te chama. Ó, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Abençoa o nosso lar. O nosso maior patrimônio é a nossa família. Não há bem maior que esse. Você pode ter muitas riquezas, mas se a tua família estiver desestruturada, você não tem nada nessa terra. Então, neste momento, se você não veio acompanhado de algum ente da família, não se esqueça que essa casa também, todos nós somos sua família, família nascida na fé. Então, você pode procurar seu amigo, aquele que está do teu lado, abraça, enquanto o pastor estará orando pelas famílias neste momento. Mesmo que você tenha vindo sozinho, você se aconchega a alguém que é a sua família em Cristo também. Não fique só no seu banco. Venha, pastor, venha orar. Traga a família. Vamos colocar as nossas vidas, as nossas famílias diante do Senhor, pedir que Ele esteja abençoando-nos neste mês que nós celebramos, o mês da família, que de fato a nossa família é o nosso maior patrimônio, a gente precisa cuidar dela e colocá-la dia após dia diante do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor neste momento como famílias. Em um mundo onde muitas pessoas vivem distantes do Senhor e imaginando que a família é uma instituição falida, nós rejeitamos isto em nome de Jesus. E como teus servos, como famílias que vivem para o Senhor e que escolheram servir ao Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento. Apresentamos diante do Senhor as nossas falhas, as nossas imperfeições, pois como família não somos perfeitos. Precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua orientação sobre as nossas vidas. E agora, como família, nós recorremos ao Senhor. Apresentamos diante de Ti cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, cada irmão, cada irmã. Tu conheces o coração de cada um de nós. Tu sabes as nossas necessidades como família. Em nome de Jesus, venha, Senhor, ao encontro das nossas famílias. Venha, Senhor, suprir toda e qualquer necessidade que temos enfrentado como família. Nesta noite nós nos apresentamos diante do Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua majestade, diante da Tua soberania e pedimos, Senhor, abençoe as nossas famílias. Senhor, venha reinar dentro dos nossos lares. Senhor, venha fazer uma obra tremenda dentro das nossas casas, a começar em nós. Que não fiquemos olhando para o outro e achando que é o outro quem deve mudar, mas que esta mudança comece em cada um de nós, através da atuação do Teu Espírito Santo nos nossos corações.
venha fazer algo novo, como cantamos nesta noite, dentro dos nossos lares. Tu conheces a vida de cada um de nós, por isso nós nos rendemos diante da tua soberania nesta noite e pedimos, Senhor, abençoe as nossas famílias, para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Nós temos os nossos avisos para a nossa caminhada como igreja. Antes das crianças, nós queremos lembrar a todos os irmãos e irmãs, nós temos, pela manhã é entregue o boletim, no boletim tem alguns avisos, também há os avisos que nós fazemos aqui no domingo à noite, há alguns boletins lá ainda que sempre sobram da parte da manhã, você pode pegar para acompanhar a nossa caminhada como igreja. Mas nesta noite nós louvamos a Deus pela tua vida e agradecemos a Deus por você ter vindo à casa de Deus nesta noite. Muito obrigado pela tua presença, você é importante para nós, é importante para Deus, e nós nos alegramos com a tua vida, com a tua presença neste templo, nesta noite, para adorar e bendizer o nome do Senhor conosco. Você que nos acompanha pela internet também, nós agradecemos a Deus pela tua presença, pelo teu tempo, para que nós, juntamente contigo, possamos partilhar deste tempo de louvor e adoração ao nome do Senhor, nosso Deus. Terça-feira nós temos os grupos de oração, o Vitória e Fé na casa da Dona Luzia e Nova Vida na casa da Dona Dalci. Pedidos de oração nós temos aí no boletim, mas há um pedido específico, o Samuel pede oração pela Thelma. Nós devemos orar e colocar a vida da Thelma, questão de saúde, nas mãos do Senhor, pedir que Ele esteja abençoando a vida da Thelma e cuidando da vida da Thelma. Dia 16, é uma sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos reunidos aqui no templo para orar e interceder pelas nossas famílias. Uma vigília de oração onde nós estaremos colocando a vida das nossas famílias nas mãos do Senhor. Então marque esta data, é uma sexta-feira, dia 16 de maio, quando nós aqui estaremos no templo às 20 horas, orando e intercedendo pelas nossas famílias, colocando as nossas famílias diante do altar do Senhor. Quinta-feira nós temos estudo bíblico e reunião de oração aqui no templo, então toda quinta você é nosso convidado para estar conosco louvando a Deus e aprendendo da palavra de Deus aqui no templo. Sábado que vem, culto, dia 10, véspera do Dia das Mães, então o culto do Dia das Mães, nós devemos celebrar ao Rei dos Reis, que tem cuidado de nós e tem nos dado e nos deu as nossas mães, para que possamos louvar a Deus pela vida delas, sábado às 7h30 da noite. Domingo, Escola Bíblica Dominical, é um mês onde nós trabalhamos a temática família. Há sempre alguém trazendo uma palavra específica sobre família. Neste mês de maio devemos participar da escola bíblica para aprender na nossa caminhada como filhos e filhas de Deus. E à noite, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, lembrando que é o segundo domingo do mês, é o dia em que nós trazemos à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Adelino tem um aviso também, de forma específica aos casais, sejam casados ou casais de namorados. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje precisei até anotar aqui. É a respeito do encontro de casais Vinho Novo 2, né? A repercussão, né? O que o pessoal comentou depois da primeira chamada, né? Que vai existir esse jantar, né? Serão 2 dias, vão ser um momento de comunhão da igreja. Fiquei surpreso. Tivemos assim bastante aceitação, mas eu fiquei meio triste. Teve gente que falou, não vou, meu marido não vai, não sei quem não vai. Aí hoje de manhã, a palavra do pastor, para quem esteve aqui hoje na escola dominical, a respeito daquele caso, que ele disse que a esposa era azeda, né? A hora que chegava o marido, ela estava sempre azeda, o marido não chegava em casa, ele parava antes para não ter que chegar em casa. E o pastor, sabiamente, ele deu um conselho para essa esposa. Falou, muda o teu jeito, né? Agrada o teu marido, agrada o teu par,
né? Faça algo diferente. Então, para aqueles que deram a primeira notícia, né? Olha, eu não vou, não gosto, não vou, não sou romântico, tenho o coração peludo. Pense novamente, vamos seguir o conselho do pastor, vamos fazer diferente, vamos perguntar para o nosso par, você gostaria de participar? Será que o nosso par não quer participar e a gente, sendo duro demais, estou falando o nome dos homens, né? Mas muitas vezes pode ser as mulheres também que não queira participar, o homem é mais romântico que a mulher. Não que vá ter nada lá que se demonstrar, que ninguém vai ser forçado a fazer declarações de amor. É simplesmente uma comunhão entre os irmãos dessa igreja. E a gente gostaria que todos os casais participassem, né? Ninguém vai precisar, repito, fazer declarações de amor, mas é mais para a gente saber que, por ser um dia dos namorados, quem hoje é casado com 20, 30, 40, 50, 60 anos de casado, já foi namorado. Então vamos relembrar, vamos comemorar essa data simplesmente. Porque eu creio que gente precisa de gente. Nós precisamos desses exemplos de casais que estão aí ao longo da vida para nos mostrar que o amor vale a pena, que o casamento vale a pena, né? E também para lembrar que são vagas limitadas. Quando alguém me pergunta, Adelino, que igreja você congrega? Eu falo, eu congrego lá na IPI Nova Europa. Mas por quê? Eu digo sempre, é um pessoal diferente. É um pessoal diferente. A igreja é diferente. Agora imagina que se a gente não conseguir, com essas vagas que já são poucas, não conseguir, e eu ter que pedir para alguém de fora, eu falar, nossa, que diferente é o seu pessoal mesmo, né? Eu não gostaria que participasse gente de fora da igreja, porque não gostaria de participar de um evento, né, que a gente crê que Deus vai estar abençoando os casais que lá estarão, né? E por final, eu sei que é difícil para a gente explicar, falar o que vai ser no dia, não decidimos ainda o valor, mas não se preocupem com isso. Pensem somente, eu gostaria de estar lá com a minha esposa, gostaria de estar lá com a minha namorada, gostaria de estar lá com o meu marido, e assim por diante. E mais uma vez eu gostaria que o Vorley repetisse o vídeo para reforçar isso, tá bom? Obrigado. Quero te falar do meu amor, deste amor que guardo há tanto tempo. Amor igual a esse eu desconheço, tanto amor eu não mereço de você. Seu olhar expressa calma, muita paz e alegria. Quero estar sempre ao teu lado, dia e noite, noite e dia. Eu quero ficar guardada no aconchego do teu coração. Quero te fazer feliz, seja no inverno ou no verão. Se em algum momento eu fizer alguma coisa e te magoar, foi sem querer, amor, me perdoa. Igual a todo mundo, eu também tenho defeitos, mas como Jesus Cristo, eu prometo ser perfeito pra te amar. Quero te falar do meu amor. Está aí, dias 14 e 15 de junho.
reservemos esta data, casais casados e de namorados também, para este tempo de aprendizado e estudo da Palavra de Deus. As crianças podem vir à frente. Para cantar também podem vir todas as crianças até 10 anos, mesmo porque depois, até 11 anos, porque depois estarão saindo para um tempo de ensaio. Todas as crianças até 11 anos podem vir à frente, estarão louvando a Deus e também estaremos orando com elas e por elas. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. Um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tem. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. A casa é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tem. A casa. Hoje é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tem. Mas a paz de Cristo tem. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoa as crianças que vão para as casinhas. Abençoa os papais que vão estudar a palavra de Deus. Cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo de número 13. Livro dos Juízes, capítulo de número 13. Depois do livro de Josué, você tem o livro dos Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo de número 13. Juízes 13.
Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido, e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Mais uma vez, mesmo assentados, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nós adoramos o Teu nome. Nós nos rendemos diante da Tua majestade e diante da Tua soberania. Como família, nesta noite, neste primeiro domingo do mês de maio,
nós nos apresentamos a Ti e colocamos as nossas famílias diante do Senhor. Muito obrigado porque nós temos uma família. Muito obrigado porque o Senhor nos abençoou com uma família. E nesta noite nós te agradecemos e expressamos ao Senhor o nosso louvor. Nós te agradecemos por todas as vidas que aqui estão, por todos os lares aqui representados. E agora, diante da Tua palavra, como família, nós nos colocamos e pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a unção que vem do Teu Espírito Santo, para que, ao ministrarmos a Tua palavra, sejamos fortalecidos, usados e capacitados pelo Teu Espírito. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos nesta noite e fala ao coração de cada um de nós. Nós precisamos ouvir da Tua voz, precisamos aprender do Senhor e precisamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Precisamos do Teu Espírito Santo atuando em nossas vidas, para que ao sairmos daqui, saiamos melhores, homens e mulheres consagrados ao Senhor e dispostos a viver uma vida conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Abençoe-nos neste tempo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta é uma história conhecida de nós, e o filho deste casal também é um homem bastante conhecido de todos nós, com uma história belíssima e com um final que vive para consagrar e para honrar o nome do Senhor nosso Deus. Mas nesta noite, pensando no mês da família, primeiro domingo do mês, quando nós nos reunimos como igreja para refletir e aprender um pouco mais sobre a nossa caminhada como família, eu gostaria de pensar algumas coisas acerca dos pais de Sansão, Manoá e sua esposa. É um casal que tem algo a nos ensinar nesta noite. O texto que nós lemos, todo o capítulo 13 do livro dos Juízes, é um texto que nos fala da história de vida deste casal. Um casal que lutava contra as adversidades da vida. Quando nós olhamos para o versículo de número 1 deste texto, nós vemos que os israelitas estavam entregues nas mãos dos filisteus porque eles haviam desobedecido ao Senhor. E esta família, a família de Manoá e sua esposa, viviam debaixo desse jugo, enfrentando como casal as adversidades deste tempo, as dificuldades da época. Uma época de pobreza, uma época de servidão aos filisteus. Mas uma época em que nós vemos uma família buscando a bênção do Senhor. E nesta noite nós já apresentamos diante de Deus as nossas famílias. Também entendemos e compreendemos que vivemos em um tempo bastante difícil e bastante complicado como família. Mas precisamos e devemos, acima de tudo, buscar a bênção de Deus para as nossas famílias, para os nossos lares e para os nossos relacionamentos dentro das nossas casas. E uma das grandes lições que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, e que o texto nos ensina, é acerca da comunicação dentro dos nossos lares. Nós vivemos em uma era digital, e uma época que nós achamos que nós nos comunicamos muito bem, mas na realidade nós nos perdemos em todo este processo. E uma das grandes falhas dentro dos nossos lares tem a ver com a comunicação. Nós não nos comunicamos direito como família. Como esposo e como esposa, nós falhamos no processo de comunicação. Como pais e filhos, nós falhamos no processo de comunicação. E o texto que nós lemos nos ensina algumas coisas bastante interessantes. Os pais de Sansão vivem neste texto uma variedade de sentimentos e situações. E é interessante observarmos os momentos que o texto nos aponta. Nos versículos de número 1, ou versículo de número 1, já fizemos menção, era um tempo de dificuldade e de angústia. E aquele casal enfrentava junto um tempo de dificuldade e um tempo de angústia. Não era um casal que vivia distante um do outro, mas era um casal que junto compartilhava os momentos de dificuldade que os filisteus traziam sobre Israel. E você encontra eles trabalhando juntos, numa circunstância de trabalho, na vida diária e na vida do lar. No versos 9 e 10, nos fala da esposa de Manoá trabalhando. O anjo veio
novamente a ela e ela estava assentada no campo. Ela estava trabalhando, ela estava na roça. Manoá, o esposo, não estava naquele momento. Mas depois dela rever o anjo, ela sai correndo e vai falar com Manoá. Ela vai contar para Manoá o que havia acontecido na vida dela e como o anjo aparecera novamente. Ou seja, é um casal que se comunica. É um casal que conta ao outro o que acontece com ele. É um casal que não tem segredo. O esposo não tem segredo com a esposa e a esposa não tem segredo para com o esposo. Eles também desenvolvem, no versículo 16, um momento de culto a Deus. Um momento onde eles adoram ao Senhor, onde eles oferecem holocausto ao Senhor, e era uma forma de cultuar a Deus. E é um casal que se alegra junto. Verso 24, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Se você atentar para todos esses detalhes, Manoá e sua esposa eram um casal que se comunicava. Era um casal que falava um com o outro. E aqui está, quem sabe, um dos grandes problemas nossos dentro das nossas famílias. No dia em que nós casamos, para quem já é casado, quem está pensando em casar, preste bem atenção, dona Jaqueline, seu Leandro. No dia do casamento nós prometemos um monte de coisa aqui à frente, diante das nossas testemunhas, diante dos pastores e diante dos padrinhos, diante dos nossos convidados. Nós prometemos uma série de coisas. E quando a gente está para casar, parece que um clima diferente toma conta das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. E a gente promete um monte de coisas, inclusive que vamos nos comunicar, inclusive que vamos dialogar muito bem, inclusive que nos acertaremos muito bem como casais. Mas com o passar do tempo não é muito bem isso que acontece. Com o passar do tempo nós não conseguimos mais e nós perdemos dentro de casa a capacidade de dialogar e de conversar um com o outro. E daí, diante de um problema, diante de uma dificuldade, quando o diálogo deveria fazer parte, me perdoem as irmãs, as mulheres às vezes saem batendo porta, se trancam no quarto, grita, chora e fica lá chorando. E ai do marido se chegar lá perto e perguntar alguma coisa. A gente troca às vezes o diálogo por gritos, por choro, ficar trancado lá no quarto sem querer conversar, sem querer ver ninguém. Os irmãos, os maridos que prometem um diálogo, que não é muito de conversar, homem não conversa muito. E as irmãs, e a gente precisa entender isso, nós somos diferentes uns dos outros. Homem não conversa muito. Homem consegue prestar atenção, estatisticamente falando, em uma conversa com a esposa, sabe quanto tempo? 3 minutos. É provado estatisticamente. Os psicólogos provaram, o marido consegue. Minha irmã, se você precisar conversar com o teu esposo, não diga para ele assim, ó, tem um monte de coisas para te falar. Já era, você perdeu. Você diga para ele, olha, eu preciso falar um negócio para você. E você presta bem atenção, que eu vou falar uma vez só e não vou repetir. Você tem 3 minutos ali para você falar. 3 minutos, porque depois já foi. Porque depois ele vai ficar pensando, enquanto você está aqui falando, ele vai ficar pensando no jogo de futebol, quanto que foi o resultado, se amanhã ele vai ter que levantar cedo, se amanhã a roupa dele vai estar pronta, enquanto essa mulher fica falando, será que ela lembrou de passar minha camisa, que amanhã eu tenho que sair? A gente perde a capacidade, e as famílias e os casais têm perdido a capacidade de dialogar. E o homem tem um problema sério, irmã, você que é casado com esse abençoado lá na tua casa, o bicho não fala. Ele amarra a cara, fecha o beiço e não fala. E aí você fica com a cara amarrada, que aquela cara amarrada, a tua esposa não sabe o que está se passando. E daí ela vem falar um monte para você, você não vai ouvir. Nós perdemos a capacidade de dialogar. Nós temos aqui Manoá e a sua esposa. Eles conversam, eles abrem o coração um para o outro. Eles contam das experiências. A esposa de Manoá chega para Manoá e diz, olha, o negócio é o seguinte, apareceu um anjo, disse que eu vou dar à luz a um filho. E aí o que Manoá foi fazer? Foi tirar sarro da cara dela? Manoá foi orar. Olha, vamos orar a Deus então, e eu vou pedir a Deus. Alguns maldosos diriam que Manoá não acreditou na esposa.
E aí ele foi, eu vou orar, ver se é verdade essa história. E ele vai orar e pediu para que repetisse. E Deus, para mostrar que era verdade, manda o anjo para ela de novo numa ocasião em que ele não estava. E aí ela que sai correndo e vai lá, conta para ela, o anjo apareceu de novo. E vem cá, vamos conversar com ele. Vamos dialogar para você saber qual é essa história toda. Nós precisamos resgatar e comunicar-se em todos os momentos. Enquanto família, eu tenho dito, e aqui o texto nos aponta casais, mas com os nossos filhos. A Lília acabou de mostrar uma imagem extraordinária. Nós não perdemos os nossos filhos para o mundo. Nós perdemos os nossos filhos dentro de casa. Às vezes o teu filho não precisa de um abraço do pastor, não precisa de um abraço do professor dele, não precisa de um abraço do amigo dele. Às vezes, pai e mãe, o teu filho precisa de um abraço teu. O teu filho precisa de um ouvido e de um diálogo com você. Não que como pastores, professores e amigos fujamos desta responsabilidade, mas o privilégio é teu como pai, como mãe, no primeiro momento cuidar, abraçar, dialogar e sentar com o teu filho e com a tua filha, para ter um diálogo, para ter uma conversa, para se comunicar dentro de casa. A semelhança de Manoá e sua esposa, a gente precisa se envolver em todo o processo de comunicação. Tem diálogo na casa de Manoá. Manoá é um marido que valoriza as questões da esposa. Quando ela conta a aparição do anjo a ela, Manoá valoriza isso. Manoá entende isso. Ela, por sua vez, não esconde nada de Manoá. Ela vai e conta toda a história, mesmo porque ela era estéril. Ela vai e conta para Manoá o que aconteceu. Ou seja, conversam, têm diálogo, e ambos aparecem juntos diante de Deus. E aqui está, quem sabe, o segredo para mim e para você. Os versos 16 a 20 nos mostram um casal diante de Deus. Um casal que se comunica, comunicando-se com Deus. Um casal que se comunica, um casal que compartilha suas experiências, falando com Deus e apresentando-se diante de Deus. E aqui está algo que a gente precisa resgatar, não que eu seja saudosista, não é isso, mas a gente precisa cultuar a Deus em família. Culto doméstico. Aqui na nossa igreja, eu sei, da testemunha de uma irmã, que toda quarta se reúne com a família dela para prestar culto a Deus em família. Desliga, meu querido irmão, minha querida irmã, você, até teu filhinho viver debaixo do mesmo teto que você, o controle da televisão, quem manda é você. Ah, pastor, meu filho não sai daquela televisão, não sai daquele computador. Exerça a tua autoridade como pai, como mãe. Eu vivi na casa dos meus pais até os 17 anos. Meu pai e minha mãe diziam, enquanto você estiver aqui embaixo, aqui, você tem que obedecer às ordens ditadas dentro dessa casa. Teu filho e tua filha, você que mora com teu pai e com a tua mãe, quem manda lá naquele teto que você usufrui com extrema tranquilidade é teu pai e tua mãe. Se eles disserem, desliga essa televisão, desliga esse computador e senta aqui para comer e orar com a gente, você tem que obedecer. Agora, se você estiver cansado, sobrecarregado, esgotado com o sermão do teu pai, com a cobrança da tua mãe, com as exigências do teu pai e da tua mãe, arruma um emprego, vai no imobiliário, eu indico algumas para você, aluga uma casa e vai morar sozinho. E vai se bancar. Aí você pode viver livre dos sermões e das cobranças do teu pai e tua mãe. Enquanto isso não acontecer, meu queridão, prepara-te e ouve teu pai e tua mãe. E aí você, pai e mãe, pastor, não dá para orar com meu filho. Dá sim. Você manda ou não manda na tua casa? Você tem autoridade sobre teus filhos ou não? E aí a gente pode resgatar os cultos em família. Adorar e orar a Deus em família. Como que agora, dia 12 de junho, eu tenho certeza que você vai se reunir como família para assistir Brasil e Croácia. Por que para orar você não se reúne como família? Por que a semelhança de Manoá e sua esposa não nos colocamos diante de Deus como família? Fala que você vai fazer uma picanha assada, vê se não reúne toda a tua família. Como é que para comer e para outras coisas reúne? E para orar não? Ah, pastor, meu filho não curte muito esse negócio de orar. Está debaixo do teu teto? É teu filho, é tua filha? Tem que curtir sim, porque quem dita as regras dentro da tua casa tem que ser você, pai e mãe, cristão e cristã, para orar e colocar a vida
desta família diante do Senhor. Infelizmente, nós temos visto hoje em dia que não há disposição para o diálogo. Manoá, como esposo, valorizou as questões da esposa, valorizou a história que ela contou. E algo que eu tenho aprendido, irmãos e irmãs, com 11 anos de casado, é que muitas coisas que não têm importância para mim, Luciano, para Daniela são extremamente importantes. E eu tive que aprender isso às duras penas, de olhar para ela e ter a capacidade de elogiar o tipo de cabelo, que para mim, cabelo não faz tanta diferença assim. Mas para ela é extremamente importante uma cor de cabelo, um corte de cabelo diferente. E às vezes, como esposo, a gente não tem a capacidade de olhar isso. Às vezes a tua esposa cortou o cabelo, chega para você chacoalhando, esvoaçando. Notou alguma coisa diferente? E aí você acha que vai chover hoje. Gente, tenha sensibilidade para observar. Manoá foi observar, olha, que história é essa? Vamos orar a Deus e ver essa história aí. É interessante essa história do anjo. E a disposição da esposa dele em contar para ele. É um absurdo hoje. Às vezes eu converso com esposas lá da França, aqui no Brasil não acontece isso. Pastora, eu vou te contar um negócio, mas meu marido não pode saber. Gente, segredo entre esposo e esposa não pode existir. Olha, pastor, eu abri uma conta, minha conta é separada, tá? Lá no banco. Não existe isso. O meu dinheiro, o teu dinheiro, é o nosso dinheiro, é a nossa casa, é o nosso lar, é o nosso carro. Não tem dessa, saia ouse eu ou a Daniela falar, eu vou pegar o meu carro para dar uma volta. É o nosso carro, é o nosso carro. E tem esposos se separando, a gente está se separando como família. Daqui uns dias, se a gente for nessa velocidade, a gente corre o risco de entrar num quarto de casal e ter uma cama para cada um. Porque agora é o meu carro, é a minha conta bancária, é a minha mesa, é o meu garfo, é o meu banheiro. E hoje já tem, banheiro para cada um. Então você fica nesse banheiro, porque você escova os dentes, espirra toda essa pasta no vidro, estou cansado de limpar. Então você fica com esse banheiro, eu vou para o outro. E se a gente for nessa velocidade, daqui uns dias, nós vamos entrar no quarto de um casal e vamos ter lá 2 camas. Essa é a minha cama e aquela do meu marido. Nós precisamos nos relacionar, nos comunicar e valorizar a experiência um do outro como casal. Manoá e sua esposa, quando se apresentam diante de Deus, diante deste episódio que nós lemos no livro dos Juízes, capítulo de número 13, é um casal que se comunica, é um casal que se relaciona, é um casal que entende e vê a vida do outro como importante para ele. E nós precisamos aprender, como família, a compreender que o convívio familiar é pautado por estas questões. Seja como casal, como é o caso do texto que nós lemos, seja como os demais membros da família, como filhos e irmãos. Algumas coisas importantes e alguns princípios importantes para a gente conviver como família, para a gente se relacionar como família e para a gente se comunicar como família. Primeiro, procure compreender o outro. Procure compreender o lado do outro. Manoá e sua esposa fazem isso. Um procura compreender o lado do outro. Procura ver o que está acontecendo com o outro. Como família, a gente precisa aprender a ver isso, a compreender o lado do outro. Sejamos esposos, esposas, pais e filhos, a gente precisa compreender o lado do outro. Compreender a situação do outro. E às vezes você vai ter que ceder. Às vezes nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas para compreender o lado do outro. E entender o sofrimento do outro e as questões do outro. A gente precisa, dentro de casa, procurar compreender um ao outro. Entender um ao outro. Segundo, dê valor ao outro. Aprecie o outro. Valorize o outro. Principalmente em público. Ah, se a gente aprendesse isso. Mas nós somos experts em denegrir a imagem do outro em público. A gente se reúne com os nossos amiguinhos, os homens, o clube do Bolinha, e aí a gente começa a falar só dos defeitos em público das nossas esposas.
as irmãs se reúnem, e aí às vezes o teor da conversa é falar do defeito. A gente não pode expor o defeito do outro. Não exponha em público os defeitos teus como esposo, como esposa, como filho, como filha. Ao contrário, elogie publicamente o teu esposo, a tua esposa. Elogie publicamente o teu filho, a tua filha. Mostre para todo mundo, através da tua fala, o quão importante é o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe. Hoje eu falava para os jovens e adolescentes, eu conheço filhos que pedem para o pai deixar 3, 4 quarteirões da escola, de vergonha do pai chegar lá com o carro que tem. Às vezes a mãe chega para dar um abraço, um beijo no filho, na frente dos outros. E a gente denigra a imagem do pai e da mãe, tem vergonha do pai e da mãe. Elogie teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa em público. Valorize o outro. Tem defeito como todo mundo, como eu tenho, como você tem. Mas olhe a dignidade, o valor e o apreço que o outro tem. Terceiro, saiba guardar confidências. Saiba guardar confidências. Tem coisas, meu querido irmão, minha querida irmã, que é só lá dentro da tua casa. É só você e tua família. Não precisa contar para a torcida do Flamengo e do Corinthians. É só você e tua família. Mas a gente tem o péssimo hábito de contar tudo o que acontece lá dentro de casa. E sai expondo para todo mundo o que acontece. É lógico que às vezes, em alguns momentos, você precisa de alguém, de um companheiro, de um conselho. Mas não saia contando aos 4 cantos tudo o que acontece lá na tua casa. Principalmente com os seus. Quarto, seja sábio ao tratar de problemas familiares. Você tem problema na tua casa? Quem não tem, levanta a mão e conta para mim. Nós temos problemas dentro de casa. E eu aprendi algo dentro da minha casa com os meus pais. Ninguém precisa ficar sabendo. Não discuta. Você que tem filho mais novo, não discuta como pai e mãe na frente do teu filho, da tua filha. Tem um probleminha para resolver com teu marido, com tua esposa? Tranca o quarto. Ah, no quarto não dá, pastor. Entra no banheiro e tranca o banheiro e resolve lá. Eu sei muito bem hoje, como adulto e como pastor, que os meus pais tinham problemas. Tinham dificuldades de relacionamento. Mas pergunta para mim, para o Celso ou para o Márcio, se algum dia a gente viu eles batendo boca na nossa frente. Nunca. Nunca vimos. Nunca ouvimos. Portanto, como casais, não briga aí na frente dos outros. Você já sabe ao tratar problemas. Tem problemas que você trata só você como casal. Teu filho não precisa saber. Teu tio, tua mãe e tua sogra não precisa saber. O grande problema é que acontece uma coisinha dentro de casa, a gente corre, tá vendo? Corre para a sogra. Se a gente tem uma amizade boa, ó, tá vendo? Ó o filho que você adotou e criou como filhotão, ele tá dando problema lá. A gente sai falando, denegrindo. Tem coisas que é só como casal. A comida é só como casal. Não fica comparando. Vocês dois que vão casar em outubro, Bu. Não compara a comida da Jaqueline com a comida da tua mãe, não. A comida da tua mãe é da tua mãe. A comida da Jaqueline é a comida da Jaqueline. O arroz da Helena, minha mãe, era o arroz da Helena, minha mãe. O arroz da Daniela, minha esposa, é o arroz da Daniela, minha esposa. O grande problema é que a gente, mas a minha mãe não fazia assim. Mas a sua mãe, você não quer ficar lá com a sua mãe, volta para lá, seu cabra ruim. Fica lá com ela então. Não reclame, não compare. Não compare, ô esposa, não compare o teu marido com o teu pai. Ah, meu pai, quando queimava aqui uma lâmpada da cozinha, ele tinha um estoque de lâmpada dentro de casa. Aqui faz uma semana que queimou, você não trocou ainda? Não reclame, não compara o teu marido com o teu pai. Não são as mesmas pessoas. Quinto, fale o que está acontecendo. Tem um probleminha, seja como esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe, fale o que está acontecendo. Eu e a Daniela, nós temos um pacto, mesmo porque a gente não tem bola de cristal. A gente não sabe o que está acontecendo pro outro, então fala. Fala, sabe? Fala pro outro o que está acontecendo, o que você está sentindo. Seja honesto. Olha, hoje eu não estou muito bom porque o São Paulo empatou com o Curitiba, então não vem falar comigo. Fala, o outro não vai adivinhar, gente. Tem uma história muito interessante de um casal, vivia junto há mais de 50 anos, mais de 50 anos de casado. Aí todo mundo admirado com o casalzinho, mais de 50 anos de casados. Aí o entrevistador perguntou pro tiozinho, olha, qual foi a coisa mais
sacrificante que o senhor teve que fazer nesses mais de 50 anos de casado? A coisa mais sacrificante que eu tinha que fazer era todas as manhãs dar a pontinha do pão para minha esposa comer, porque eu adoro pontinha de pão. Aí perguntaram para a mulher, mas e para a senhora, qual a coisa mais sacrificante? Comer a pontinha do pão. Eu detesto pontinha do pão. O que é isso? Falha na comunicação. Viveram mais de 50 anos casados, sem falar um para o outro que o marido amava a pontinha do pão e se sacrificava em dar para ela, e ela detestava a pontinha do pão e ter que comer a pontinha do pão. Falha na comunicação. O outro não é adivinho. Como filho e pai é a mesma coisa. Ainda mais neste tempo, meu querido pai e mãe. Tem expressões que o teu filho usa que você nem com dicionário você vai descobrir. Porque na tua época era totalmente diferente. Na tua época, sei lá, eu vou chutar aqui, não sei se eu estou por fora. Eu vou sair dar uma paquerada. Hoje a moçada marca rolezinho no shopping. A linguagem é diferente. Você tem que saber o que quer dizer rolezinho. Quando você ia sair, é o meu caso, a minha mãe gritava lá, a gente ia sair para algum lugar. Juízo, hein? Juízo, eu tinha 4 dentes do siso, juízo. O que é juízo? Tem que explicar o que é juízo. Se comunica, fala para o outro, expressa o que você está sentindo. O outro não vai adivinhar. E a gente precisa saber que algumas coisas são diferentes entre homem e mulher. Tem coisas, uma palavrinha só para você pensar, a expressão nunca é diferente para o homem e para a mulher. Se a mulher chega para o marido e fala assim, olha, você nunca me leva para sair. Ele vai virar para você e vai dizer, como não? Ontem eu te levei na casa da tua mãe. Ontem eu te dei uma carona até o shopping. Antes de ontem eu te levei no mercado. Porque quando você fala nunca para o marido, ele vai entender literalmente nunca, que você nunca levou. A mulher quer dizer nunca saiu para uma janta, nunca foi no jantar dos namorados, patrocinado e organizado pela igreja. É falha na comunicação e a gente está arrebentando família porque a gente não se comunica direito. A gente nunca sabe o que o outro está dizendo e o que o outro está falando para a gente. A gente precisa resgatar isso para que as coisas caminhem melhor na nossa vida como família. 6º lugar, pare para ouvir o outro. Para ouvir o outro. Para ouvir o teu filho, o que ele tem para contar para você é importante. Ele chega da rua, chega do trabalho, chega do shopping, chega da escola, quer contar alguma coisa para você, pare para ouvir o teu filho, o que ele tem para contar para você. Pare para ouvir o teu esposo, a tua esposa. Eu já falei aqui algumas vezes, Deus, na sua infinita sabedoria, te fez com 2 ouvidos e uma boca. Você ouvir mais e falar menos. Ouça os membros da tua família, porque se você não sentar para ouvir os membros da tua família, gente lá fora vai sentar para ouvir, e está assim de gente, para sentar e ouvir o que o teu filho tem para oferecer. Ouçamos uns aos outros dentro de casa. Desliga celular, desliga computador, desliga a televisão e senta para ouvir, olho no olho, e conversa, senta para ouvir um ao outro. Porque a gente pensa que se comunica, mas a gente não ouve o outro. A gente não dá um tempo para pensar e para ouvir o outro. Ainda mais os homens, que eu disse para vocês que só tem 3 minutos para você cativar a atenção dele numa conversa, numa DR. Quando você vai discutir relação, você só tem o homem 3 minutos para você falar algumas coisas para ele. 7º, já estou terminando, tá? Não fale nada com raiva. Não fale nada com raiva. 99,9% de chances de quando você estiver com raiva, você fazer ou falar alguma coisa errada. Não fale nada com raiva. Eu apanhei demais da minha mãe. Apanhei demais mesmo. Mas minha mãe era muito fria. Ela falava, eu não bato com raiva, porque se eu pegar com raiva eu espanco. Então eu bato. Ela batia mesmo, mas nunca com raiva, nunca espancou. Não faça, não fale nada para o teu pai, para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa com raiva. 99,9% de chance de você falar alguma coisa errada, de você falar besteira. Não fale nada com raiva com os membros da tua família. 8º, não responda de forma agressiva. Não seja mal educado com os teus dentro de casa. É interessante como nós somos educados fora de casa.
Nada contra, não é uma crítica social. Mas se bater um andarilho dentro da porta da nossa casa, a gente trata com educação. A gente ouve. Boa noite. O senhor tem R$2 para me dar para comprar um espetinho? Pois não, você vai comer espetinho. A gente trata com educação. Dentro de casa é casca grossa, mal educado. Se chega um vendedor, chega alguém na porta de casa, o nosso trabalho, a gente trata todo mundo com educação. Alguém chama a gente, fulano, pois não, o que foi? Precisa de alguma coisa? A esposa chama, o que foi? O que está querendo agora? O que é dessa vez? A gente fala, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fui educado no norte do Paraná, que bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não negava nem para um cachorro. A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Na hora de dormir com o maridão, meio brigado, e não brigue, não vá dormir brigado, tá? A gente vira a cara, nem boa noite. No outro dia acorda aquela cara toda arrebentada, nem bom dia. Nem na hora de dar um tchau. E eu vou falar sério, eu não quero fazer chantagem emocional com você. Eu já conheço histórias de casais ou de membros de família que saíram para uma viagem sem dar tchau para quem ficou. E quem voltou da viagem voltou dentro de um caixão. Depois lá no caixão não adianta nada você querer dar tchau, abraçar e beijar. Seja educado dentro da tua casa. Como você é educado fora de casa com os outros. 9º lugar, avalie primeiro o que você vai dizer. Não se precipite. Exercita aí o domínio próprio. Se tem alguma coisa para falar, pensa 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100 vezes antes de falar para o teu marido, antes de falar para a tua esposa, antes de falar para o teu filho. Pensa bem antes de falar. Não seja precipitado em falar. Espera um pouco, engole, conta até 200, mas não fale nada que você possa se arrepender depois. E 10º e último lugar, não critique ou condene quando o outro comete pequenos erros. Pequenos erros, pequenos probleminhas são só pequenos probleminhas. Mas infelizmente esses pequenos probleminhas têm acabado com casamentos. Marido quebra um copo. Gente, é só um copo quebrado. O único cuidado é para ninguém pisar lá e se cortar. Mas quebrou o copo, nossa, a mulher chega furiosa. Quebrou o copo e agora acabou com o copo. E o marido, é só um copo, eu compro outro. Não, mas era um jogo de 6, era meia dúzia. Não, mas então esse é o problema, então eu vou lá no shopping e eu compro meia dúzia. Não, mas foi esse a mamãe que me deu. E aí a briga vai. É só um copo quebrado, gente. Cuidado com as pequenas coisas dentro do casamento, dentro da família, são pequenas coisas. E hoje já é provado também que não são as grandes coisas que têm acabado com as famílias. São pequenas coisas. É igual uma goteira num copo d'água, todo dia um pouquinho. É só uma goteira. Deixa aí, é só uma goteira. Mas um dia transborda e arrebenta com famílias. Nós precisamos aprender com Manoá e sua esposa a nos comunicar dentro de casa. Compreender um ao outro, dar valor ao outro, guardar as confidências, tratar com sabedoria os problemas, falar o que está acontecendo, porque ninguém é adivinho, ouvir o outro, não falar com raiva, não responder de forma agressiva, seja educado, pensar antes de falar alguma coisa e não criticar ou condenar o outro por causa de pequenos erros. Nós precisamos aprender a nos comunicar cada vez mais, para que como família nós cresçamos na graça e no conhecimento, para que como família nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Preparando-nos para a ceia, quero convidar o conselho para que venha à frente. Pastor Geraldo, nós estaremos instituindo a ceia do Senhor neste momento. Que como família também seja um tempo de bênção, um tempo de graça, um tempo de aprendizado nas nossas vidas. Este é o primeiro domingo do mês de maio, o mês que nós celebramos ou separamos para pensar e refletir sobre família. E a Lilian fez menção no momento da oração que nós temos aqui uma família. Nós, como igreja, somos uma família.
uma família lavada, regenerada no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós já oramos e intercedemos uns pelos outros nesta noite como irmãos e irmãs na fé. Mas quando nós nos colocamos diante da mesa do Senhor, o sentido de família, o significado de família, irmãos e irmãs na fé, vem aos nossos corações de forma muito especial quando nós pensamos que em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Foi através da morte e ressurreição de Jesus que nós nos tornamos a família da fé. E através de Cristo nós temos o privilégio de chamar uns aos outros de irmãos e irmãs. E nesta noite, pensando nessa nossa comunhão, nessa nossa caminhada como família na fé, nós vamos orar mais uma vez e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós já fizemos isso nesta noite, mas eu gostaria de pedir a você que é membro, que é professo, que está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja e irá participar da ceia do Senhor, que você pudesse juntar-se novamente com a tua família, para que neste mês nós pudéssemos, neste primeiro domingo do mês de maio, participarmos da ceia do Senhor ao lado da nossa família. Então você que é membro da igreja ou de uma igreja evangélica, está em comunhão com ela, está em comunhão com Deus e irá participar da ceia do Senhor, você tem toda a liberdade para alguns instantes agora juntar-se e ficar junto da tua família, para que participemos deste momento com os corações gratos a Deus como família, família na fé, família lavada e regenerada no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Este é um momento importantíssimo nas nossas vidas como igreja e como família. Além do sangue que nos une, além dos laços fraternos que nos une, nós temos a graça de Deus que nos une em Cristo Jesus. E como família nós vamos participar da ceia do Senhor nesta noite, com os corações gratos ao nosso Deus. Antes, porém, vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas frontes, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós exaltamos o teu nome e louvamos ao Senhor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, pois um dia Ele, Jesus, morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Muito obrigado por este momento quando nós estamos diante da mesa do Senhor. Obrigado, pois somos um povo livre, um povo que te adora, um povo que te exalta, e através da mesa do Senhor podemos participar deste momento de festa e de celebração. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um de nós. É somente o Senhor quem conhece as nossas vidas, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Por isso, diante da mesa do Senhor, nesta hora, nós pedimos mais uma vez que através do teu Espírito Santo o Senhor esteja falando ao coração de cada um de nós, purificando os nossos corações, perdoando os nossos pecados, para que com alegria e gratidão ao Senhor possamos abandonar todos esses erros, problemas e falhas, para que assim, debaixo da tua graça, possamos participar da ceia do Senhor. Fala ao coração de cada um de nós e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e após ter dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comerdes deste pão, fazei isto em memória de mim. Como dissemos, você que está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar deste momento. Como sempre fazemos, pode permanecer no seu lugar, ao lado da sua família, que os nossos irmãos presbíteros estarão indo até você para servir-lhe do primeiro elemento da mesa do Senhor. Estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade, que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão.
deixe que nos falte pão. Essa fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor. Benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama. Oh, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Santifica, Senhor. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão. Porventura, algum irmão ou irmã que deveria receber o primeiro elemento da ceia involuntariamente foi omitido, queira manifestar-se. E a palavra de Deus diz que, depois de haver ceado, o Senhor Jesus pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Fazei isto em memória de mim. Fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor. Benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama. Oh, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória
Se você recebeu o primeiro elemento da mesa do Senhor, mas agora deixou de receber o segundo, poderá manifestar levantando uma das mãos para ser atendido. Vamos nos colocar em pé e cantar que Deus cuida de nós, cuida da nossa família. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Por esse momento tão importante na nossa vida. Agradecemos a Deus pelo teu povo reunido mais uma vez. E nesta noite, nós te agradecemos por essa oportunidade bendita de participar mais uma vez da tua mesa. Permite, Senhor, que ao voltar para casa, nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, encorajados, para prosseguir na caminhada na certeza de que o amanhã será melhor do que hoje. E na certeza de que tu vai continuar guardando o teu povo ao longo da caminhada. Obrigado, Deus, por cada lar aqui representado. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu servo que trouxe. E nós pedimos que através da tua palavra nós possamos ser fortalecidos na fé. Que possamos prosseguir de cabeça erguida, mostrando ao mundo quem tu és e o que tens feito na nossa vida. Muito obrigado, Deus, por tudo. E agora pedimos que receba o nosso culto, que receba a nossa gratidão, que receba o nosso louvor e adoração. Acompanha o teu povo de volta para casa, guarda debaixo do teu paternal cuidado. E permite, ó Deus, que ao despertar amanhã, que o povo possa despertar com saúde, com coragem, voltar às atividades normais da vida. E nós pedimos, ó Deus, que a tua mão de misericórdia acompanhe o teu povo, guardando, protegendo, fortalecendo, sustentando, para que nós possamos continuar te servindo com alegria e com singeleza de coração. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade bendita. E agora, terminando, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todos.